Ação da PAN, gente, vamos falar agora sobre política de testagem aqui no país, porque o Ministério da Saúde não conseguiu chegar perto de atingir a capacidade de testes contra o coronavírus prometidos para o período mais crítico da doença, que seria no mês passado, mês de junho. De acordo com reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o Brasil só atingiu 20% da capacidade de exames prevista para o momento de pico. Isso porque, em maio, o então secretário de Vigilância em Saúde da pasta, Wanderson de Oliveira, afirmou que o país realizaria pelo menos 70 mil testes por dia nos laboratórios públicos. Entretanto, o que as secretarias de saúde dos estados informaram ao jornal é que todas receberam menos testes do que o esperado e também kits incompletos. Até o fim do mês passado, 14.500 testes diários foram feitos na rede de laboratórios públicos centrais. O Ministério da Saúde diz já ter iniciado a compra de 15 milhões de unidades do reagente em falta e culpa a escassez global de insumos como entrave para ampliação do diagnóstico. Ainda sobre o cenário atual, o governo anunciou que prevê gastar 30 milhões de reais com campanha publicitária para divulgar ações da administração e apresentar medidas para a retomada do país, reduzindo os efeitos deixados pela crise da pandemia do coronavírus. De acordo com o Diário Oficial da União, desta segunda-feira, a execução será descentralizada entre a Secretaria de Comunicação e o Ministério da Saúde. Thaís. Paulo, sobre mais essa atrapalhada aí dos kits incompletos, o que se pode esperar, não é, de um ministério que está sem ministro há quase 2 meses, que já vai para o quarto nome, tem o interino no lugar do titular, não dá para esperar nada que não seja esse tipo de atrapalhada, confusão num momento grave como esse de pandemia. Mas o que me chama a atenção, o que me chamou mais a atenção foram esses 30 milhões em propaganda para renovar as esperanças do brasileiro, né? Porque, mais uma vez, o presidente Bolsonaro apela para um truque da velha política para resolver um problema do governo dele. A velha política que ele tinha prometido tanto que ia acabar com ela. Ele falou assim, eu me lembro, vou passar a lâmina, foram as palavras dele, lâmina nos gastos promocionais do governo. Aí ele estava botando o governo federal, os bancos estatais. Ele repetiu com essas palavras durante toda a campanha dele, vou cortar a publicidade não serve para nada. Foi a mesma coisa com os gastos dos cartões corporativos, né? Quando ele era deputado federal, hoje presidente da República, ele desafiou o governo Lula a abrir os gastos com os cartões corporativos, aqueles gastos sigilosos. Hoje ele briga para fechar os gastos sigilosos. E lembrando que, além de fechar, ele aumentou bastante, exponencialmente, esses gastos, como mostraram reportagens recentes da Folha do Estado, com base em dados do próprio governo. Ele dobrou o valor nos 4 primeiros meses de 2020, o valor dos gastos sigilosos com o cartão corporativo. Então, esse é só mais um gesto decepcionante do governo, equivocado do governo, e mais uma decepção para os apoiadores se é que ainda existem, mas, bom, existem, né? Certamente existem os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E é uma pena porque propaganda, nem que custe 30 milhões, não tem o condão de renovar as esperanças do brasileiro, né? Muito menos de mascarar realidades tristes, Paulo. Você, Josias. O governo não está bem posto na administração dessa pandemia. Além de ter expurgado 2 ministros em plena pandemia, o presidente fez uma opção por assumir ele próprio a função de ministro da Saúde. Hoje o ministro da Saúde se chama Jair Bolsonaro. O general Eduardo Pazuello, que é o interino que está lá, interino com cara de definitivo, ele não faz senão implementar aquilo que o presidente deseja. O presidente cansou do Mandetta, o presidente dizia A, o Mandetta dizia Z, o presidente impôs ao Nelson Teich o mesmo constrangimento que vinha impondo ao Mandetta, com a diferença de que o Teich não puxou, não ficou protelando a saída, saiu logo no primeiro entreveiro. E o curioso é que o ministro Teich saiu quando ele estava prestes a divulgar um plano que, em tese, daria alguma racionalidade a esse processo que nós estamos vivendo agora de forma irracional de liberalização, de volta
à hipotética normalidade em alguns estados, sem nenhum tipo de coordenação nacional, cada estado fazendo o que bem entende. O ministro Tais saiu no momento em que se preparava para divulgar algo assim, algo que colocaria o governo no gerenciamento da crise. Então, o presidente assumiu. Esse episódio da baixa testagem é só um ínfimo exemplo do que está se passando no Ministério da Saúde. E hoje há no Ministério quase 3 dezenas de militares substituindo técnicos da área de saúde. Nem nos governos militares os generais de plantão se aventuraram a colocar no comando do Ministério da Saúde alguém que não fosse médico, que não fosse entendido em medicina. Todos os ministros do ciclo militar foram ministros médicos, nenhum deles militar. E o Bolsonaro colocou um general no Ministério da Saúde. Então, está exercendo ele próprio a atividade de ministro da Saúde com toda a precariedade que nós estamos observando. E aí vem o governo e anuncia a intenção de gastar 30 milhões de reais com publicidade. Isso, num português muito claro, é uma modalidade explícita de jogar dinheiro pela janela. Você não vai conseguir, com marketagem, substituir a inépcia pela eficiência. Não vai ser com publicidade que você vai transformar inépcia em eficiência. As pessoas sabem o que está se passando, as pessoas observam o que está acontecendo. Se o governo quisesse fazer algo sério em termos de publicidade, faria gratuitamente, porque o governo dispõe de espaço nas redes de televisão para fazer campanhas que sejam campanhas de interesse público. Poderia, por exemplo, fazer uma boa campanha sobre a utilização de máscaras e os benefícios do uso da máscara no meio de uma pandemia. Mas não faz, porque o presidente é contra o uso de máscaras. Então vai gastar 30 milhões de reais para tentar suprir com marketagem a sua ineficiência na gestão da pandemia. Isto não funciona. O governo vai pagar um preço político lá na frente e vai pagar um preço também financeiro se começar a gastar dinheiro com publicidade para corrigir o que não faz com decisões administrativas que deveriam ser adequadas no Ministério da Saúde e não são. Para fechar esse bloco, Constantino. Paulo, essa questão dos testes, o Brasil realmente vai mal, né, em termos comparativos. Não tanto em relação a óbito, as pessoas esquecem disso quando querem politizar a pandemia e só falam de números absolutos, mas em relação a teste, o Brasil está mal. E é um desafio grande, porque tem vários testes, tem testes caros que estão em falta no mercado, porque o mundo inteiro está atrás, tem testes erráticos, que aí não adianta muito você fazer. Então, é um negócio delicado, mas o Brasil não está bem nesse aspecto. Agora, uma vez mais, há também a politização na hora de criticar. Primeiro que alguns acham sempre, por uma crença talvez estatizante em demasia, que tudo deveria ser centralizado, né? Já é uma visão de mundo. Você quer tudo de cima para baixo, o governo central resolvendo as coisas todas. Não é assim que funciona, felizmente. Né? Não é assim, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. E que também politizou demais a pandemia. Basta ver que Nova York teve um estrago muito maior causado pela pandemia do que a Flórida, mas a imprensa fica bajulando e enaltecendo o governador Andrew Cuomo de Nova York, enquanto fica metendo malho no DeSantis na Flórida, porque ele é republicano, portanto, aliado de Trump. Né? Então, é parecido com o que a gente vê no Brasil. Nessa hora, as pessoas esquecem. A responsabilidade dos testes também recai sobre governadores. Então, isso aí tem que ser dividido. Não há por que você só apontar dedo para governo federal ou então torcer que tudo na pandemia fosse decidido de cima para baixo, porque, felizmente, a gente não vive na China. Agora, sobre a questão da pandemia em si e da questão do anúncio, da propaganda, né? Eu não gosto de governo gastando dinheiro para isso que não seja só informativo. Mas eu entendo até o ponto de vista do presidente em falar em otimismo, porque se o sujeito liga só em certas emissoras e não se matou ainda, já é lucro. Né? Porque se você for ver ali certos jornais nacionais, assim, de noite, você vai ficar apavorado. Incute medo e pânico, é uma coisa de abutre. Né? Quer espalhar histeria.
E as pessoas estão pagando um preço por isso. Hoje circulou nas redes sociais aí um vídeo de um representante de vários pequenos comerciantes chorando, desabafando, mais um apenas, né? Ninguém aguenta mais, com o prefeito ACM Neto, né? Em Salvador. Então, as pessoas estão saturadas e a depender de certa mídia, né, você realmente, em primeiro lugar, fica apavorado e nunca mais sai de casa, e em segundo lugar, a politização é clara, você enaltece quem não merece e você pune quem também não merece, porque existe uma politização indevida que qualquer um fora dessa bolha, felizmente temos redes sociais e alguns veículos plurais, né? Fora dessa bolha você enxerga a evidente politização e o grau de histeria da mídia abutre. Então, nesse sentido, eu quase sou simpático a usar algum recurso público para fazer pelo menos um contraponto, né? Para as pessoas não saírem por aí depressivas e se matando, o que aconteceria se só existe uma emissora que, felizmente, tem perdido força no país. Josias pediu a palavra. Eu queria só fazer uma observação, porque aqui nós estamos tratando de uma coisa que não se trata de politização nem de histeria, né? Nós estamos falando de algo administrativo, né? Você tinha uma previsão de fazer um certo número de testes, fez apenas 20%, e há um problema adicional, que além de não fazer a quantidade adequada de testes, você mandou para os estados o teste incompleto. Você manda o teste sem o reagente, ou seja, não adianta nada. Então, há aí problemas de planejamento seríssimos. E lá na frente, quando pudermos falar sobre essa pandemia sem essas paixões políticas, vai se verificar o que aconteceu com a aplicação desse dinheiro, inclusive. Porque não adianta você comprar o teste sem o reagente, que aí é jogar dinheiro fora. E é disso que nós estamos falando aqui. É isso que está acontecendo no Ministério da Saúde. Então, aqui não há que falar em politização, em histeria, é uma coisa administrativa. E isso não isenta, evidentemente, de avaliação os governos estaduais, que também estão adquirindo testes, estão realizando testes. Então, lá na frente, tudo isso vai ser averiguado. Nós estamos aqui falando de um episódio que se passou no Ministério da Saúde. E há aqui uma inépcia de planejamento, uma inépcia administrativa mesmo. Não há politização nem histeria, é uma coisa muito objetiva. Era para fazer uma coisa, não conseguiram fazer. E agora vão gastar dinheiro com publicidade. Quer dizer, a publicidade poderia ser dispensável. Você não precisa propagandear o que não funciona. Vai lá, Constantino. Não, é só porque eu concordo que há uma falha administrativa. Quando eu falo da politização, é o uso que fazem dessa falha administrativa. Por exemplo, concentrando 99,9% dos ataques ao governo federal e poupando os governadores. O Josias falou do caso dos recursos, por exemplo, que comprou teste que nem tem o reagente. Bom, os testes, vários, e não é só no Brasil, são falhos, eu coloquei isso logo no começo, né? Isso é, infelizmente, um problema que a pandemia produziu, por gerar uma necessidade urgente de testagem e não ter o material adequado, né? Então, vieram testes da China e outros lugares que mostraram-se totalmente inadequados para isso, está uma confusão, e não é só no Brasil, e mesmo quando é no Brasil, não é só culpa do governo federal. Então, o que eu chamei de politização é quando usa-se esse tipo de coisa para uma agenda que, na verdade, é outra, que não querer mais testes. É tentar, por exemplo, derrubar o